Olá, o que você entende por essas duas palavras? Antropocentrismo e teocentrismo. Parecem palavras difíceis, complicadas, mas não são. A palavra antropocentrismo quer dizer centralizada no homem ou no ser humano. Antropos é uma palavra grega para ser humano no sentido geral, no sentido genérico. Por outro lado, teocentrismo também está ligado à palavra grega theos, que quer dizer Deus. Portanto, centralizado em Deus. Assim nós temos duas palavras que nos falam de duas atitudes opostas. De um lado, algo centralizado no ser humano, voltado exclusivamente para o ser humano, para agradar o ser humano. De outro lado, algo voltado para agradar a Deus, o teocentrismo. Assim, amigo e amiga, nós podemos definir a adoração. O ato de adorar a Deus tem a ver com esta questão também. De um lado, você pode ter na igreja, ou você mesmo, ter uma adoração teocêntrica, voltada, dirigida exclusivamente para Deus. Por outro lado, você pode ter uma adoração voltada para o ser humano, antropocêntrica, portanto. E qual a diferença de uma e de outra? A antropocêntrica quer agradar, quer louvar, quer atender às necessidades do ser humano. Não há nenhum problema com isto. O problema com este tipo de adoração é justamente o exagero que se faz com ele. Infelizmente, algumas músicas são compostas para agradar ao gosto do ser humano e não para louvar a Deus. Muitos sermões são pregados para agradar aquilo que o ser humano simplesmente quer ouvir e não o que a palavra de Deus determina que ele deve ouvir. Muitas formas de culto são adaptadas simplesmente para agradar o ser humano. Não há a rigor nenhum problema com isso, ter um culto adaptado, um culto contextualizado. O problema é quando o homem se torna o centro deste culto e tudo se volta para ele, porque a Bíblia Sagrada nos apresenta a adoração como algo exclusivamente voltado para Deus. Não deve desagradar o ser humano simplesmente, pura e simplesmente, mas primariamente deve agradar a Deus, mesmo que isto venha a desagradar o ser humano. Deus é o centro de tudo. A adoração bíblica, ela é teocêntrica, voltada para Deus. O homem dirigido a Deus. É o que Jesus chamou, quando, na sua conversa com a mulher samaritana, de adorar em espírito e em verdade. A mulher samaritana possuía um tipo de adoração voltada para o ser humano. Aliás, ela era fruto de uma briga entre judeus e samaritanos. Os judeus diziam que se devia adorar em um determinado lugar e os samaritanos brigavam por outro. E sempre que a gente briga por um local, esta adoração é falsa. Deus pode ser adorado em todos os lugares. As religiões falsas têm uma marca. Elas têm um local de adoração. Mas Deus não tem um local de adoração. Deus pode ser adorado em todos os lugares. Ele é onipresente. Deus não marcou um encontro com o ser humano em um local. Deus marcou um encontro com o ser humano no tempo. E aí está o sábado como prova disto. O sábado é comum a todas as pessoas e em todos os lugares. E é justamente isso que Jesus disse em João 4:23, respondendo à mulher samaritana. Ele disse: a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele emenda, e ele diz: porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. São os que voltam-se inteiramente para a vontade de Deus na sua vida. E oportunamente voltaremos a conversar um pouquinho mais sobre a adoração.
sobre lugar de adoração, sobre forma de adoração, mas eu lhe deixaria isso como uma mensagem. Minha adoração é antropocêntrica, é para atender os meus desejos, as minhas necessidades e as minhas vontades? Ou ela é primariamente voltada para agradar, para homenagear, para adorar e para curvar-me diante da vontade soberana do meu Deus? Pense nisso. Um abraço e nos reencontraremos aqui nesse espaço do vídeo da Associação Central Sul-Rio-Grandense.